Bom dia, garotada do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar o próximo capítulo, vamos falar sobre o Oriente. Mais precisamente, vamos falar a respeito da Índia, da China e do Japão. Até então, nós já havíamos conversado sobre a história do Brasil, depois passamos para um pouco da história europeia, falamos a respeito da África e agora a gente vai ali para o Oriente, entender um pouco melhor essa cultura oriental que também tem reflexo em nossa vida hoje. Então é importante você conseguir compreender que quando a gente estuda uma civilização, um povo, uma cultura, é sempre buscando o link do passado com o presente. É sempre tentando entender e compreender quais as transformações, quais os modelos foram absorvidos e são representações importantes até os nossos dias. Tá? Quando a gente falou lá sobre a África, a gente tentou buscar a questão da diversidade cultural, a questão do nosso país ter um número muito grande de afrodescendentes, a questão da nossa cultura ter traços africanos. Quando a gente fala de Europa, a gente fala, por exemplo, a respeito das grandes navegações, a chegada dos europeus à América, esse primeiro contato, no que reflete hoje a ideia eurocêntrica que existia, e agora a gente vai falar sobre o Oriente. O que é que de bom saiu desses países, hoje países, tá? E que são relevantes para a nossa vida, são relevantes para os nossos estudos até os nossos dias. Então vamos lá. Uma Ásia com várias histórias. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é traçar um link entre o que a gente falou sobre a África e agora o que vamos falar sobre a Ásia, porque muitas características são semelhantes. Não estou falando característica do povo, características das etnias, não são essas características, eu estou falando das características do continente. Quando a gente falou em África, quando a gente começou o assunto, eu falei que muitas vezes eu perguntava qual era o país mais pobre do planeta e os meus alunos respondiam África. E aí a gente tinha que debater que a África não é um país, a África é um continente gigantesco, com diversos países, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com religiões diferentes. Ou seja, quando a gente falou de África, a gente falou que a diversidade era a palavra-chave para entender a África. Diversidade, diversos, diferentes. A Ásia, gente, é a mesma situação. A Ásia, ela é o maior continente do planeta. Ela é simplesmente o maior continente do planeta. E a palavra diversidade também caracteriza a Ásia. Então nós vamos ter diferentes religiões, a gente vai falar depois do hinduísmo, depois do budismo, vamos ter aí até o próprio islamismo e o cristianismo tendo sua representatividade na Ásia. Enfim, tudo isso representa, gente, a diversidade do continente. Então a Ásia será um continente diversificado no seu povo, na sua religião, na sua cultura, na sua geografia, no seu clima, certo? Então, se você colocar um indiano ao lado de um chinês, por exemplo, você vai perceber algumas semelhanças, porém as diferenças muitas vezes elas são mais evidentes. Então, diversidade étnica, diversidade cultural será muito presente na Europa não, desculpa, na Ásia, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó, eu botei o mapa para vocês, tá? Do onde estão os países, representados os países que nós vamos estudar nesse capítulo. Então aqui embaixo a Índia, a China e bem aqui essa faixa aqui é o Japão, certo? Percebe que a Ásia não é só esses três países. Nós temos a Rússia, a Mongólia, o Cazaquistão, a Arábia Saudita, enfim, Irã, Iraque, Turquia, porém a gente vai estudar esses que são conhecidos como tendo uma cultura milenar, certo? Gente, a preocupação com o Oriente surge no momento que os europeus começam a comercializar produtos que os árabes compravam aqui do Oriente e levavam
para ser vendido no Ocidente, na Europa. Então os árabes pegavam os produtos do Oriente e levavam para ser vendidos no Ocidente. E aí as pessoas no Ocidente ficaram maravilhadas com esses produtos, produtos que eles não tinham, especiarias, produtos utilizados para conservação de alimentos, como cravo, canela, pimenta, outros relacionados à riqueza, como por exemplo a seda, porcelana. Então essas técnicas, esses produtos feitos, essas especiarias, eram vendidas a preços muito altos no Ocidente, na Europa. Então, em determinado momento, países decidiram encontrar um novo caminho para chegar às Índias. E aí, quando a gente fala um novo caminho para chegar às Índias, é importante você saber também que naquela época, Índias eram toda essa região. Então, quando se fala novo caminho para as Índias, basicamente a gente está levando em consideração o que hoje é o país, que hoje é a Índia, porém também compravam produtos que vinham da China, vinham do Japão, por exemplo, e tudo isso eles chamavam de Índia. Então eles chamavam o Oriente de Índias. Por isso encontrar um novo caminho para as Índias, certo? Os primeiros a conseguirem encontrar esse novo caminho foram justamente os portugueses, certo? Lembra lá nas grandes navegações, a primeira expedição foi do Bartolomeu Dias, a missão dele era entender, compreender e chegar até o extremo sul da África para saber se tinha como contornar para então chegar à região das Índias. Depois dele veio o Vasco da Gama. A função de Vasco da Gama, a missão dele, a sua expedição, era, já que Bartolomeu Dias entendeu que daria para passar pelo extremo sul da África, era continuar até chegar à região das Índias. E é o Vasco da Gama que vai conseguir estabelecer esse primeiro contato entre Portugal, entre os europeus, esse contato direto à Índia, China e Japão. E a gente também vai ver aqui nesse capítulo como se deu esse primeiro contato, como ocorreu esse contato entre portugueses e os orientais. Antes disso, vamos entender um pouco da história da Índia. Acabei colocando a mesma imagem aqui no livro, espero que eu tenha apagado, que eu não apaguei. Vamos lá. Gente, a Índia, as primeiras cidades aí indianas, né, vão se formar ainda no século XVIII antes de Cristo, ao redor do rio Indo. Sempre conversei com vocês a respeito do fato de que todas as sociedades, todas as civilizações, vilas, cidades da antiguidade que a gente estuda, basicamente tentavam ali se estabelecer próximos a rios para assim conseguir água, né? Tanto para a vida das pessoas, para o cotidiano, quanto para a criação de animais e para a agricultura. As margens do rio se tornavam terras férteis para cultivo em algumas épocas do ano. Então, com as primeiras cidades aí ao redor do rio Indo, não foi diferente, certo? Quando chega no ano 3000 a.C., a região aí do rio Indo foi ocupada pelos Dravidianos, tá? Umas comunidades nômades, você já sabe que são nômades, né? Ficam mudando de local para local. No caso dos Dravidianos, quando eles chegam a essa região, eles vão se fixar. Então, eles deixam de ser nômades e se tornam sedentários. Algumas aqui eu botei 3 exemplos das cidades mais importantes aí desse período, as cidades dravidianas, tá? Harappa, Mohenjo-daro e Lotao. E aí aqui embaixo tem algumas fotos que exemplificam como eram essas cidades. Aí você consegue perceber construções, certo? Olha aqui, ó. Aqui é o mapazinho, né, da Índia. E aqui, olha, essas aqui são as ruínas das cidades, que no caso foram criadas aí pelos Dravidianos, tá? Você tinha uma cidades planejadas, com ruas, muitas delas pavimentadas. Você tinha casas bem construídas, um comércio ativo, ou seja, uma troca intensa de mercadorias, muitas vezes mercadorias de uma região para com outra, certo? Já quando chega a 1500 a.C., essa região da Índia já vai ser invadida pelos árias.
e aí a gente vai ter meio que uma mistura entre a cultura desses dois povos. Os dravidianos e os árias. Os dois grupos eles eram politeístas e esse intercâmbio cultural forma uma religiosidade que a gente chama de hinduísmo, tá? Ou hindu. Hoje, como eu disse, na Índia você tem meio que uma diversidade de religiões. Porém, uma que tem maior representatividade ainda é o hinduísmo. Porque durante muito tempo, gente, o hinduísmo ele estava presente na vida cotidiana das pessoas, na organização política, na organização social da Índia, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Olha. O hinduísmo e a sociedade de castas. Primeiro, o que é uma sociedade de castas? Sociedade, quando a gente chama de sociedade de castas, gente, é mesmo que uma sociedade dividida em patamar, dividida em camadas, certo? E uma das principais características aí de uma sociedade de castas é a não mobilidade social ou falta de mobilidade social. Então vamos entender primeiro o que é mobilidade, certo? Então vamos lá, ó. Quando você quer comprar uma casa, a gente chama uma casa de imóvel. Eu vou comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, um sítio. Por que se chama imóvel? Porque não se move. Não se move. Quando não se move, a gente diz que não tem mobilidade. Porque quando você vai comprar, por exemplo, um rack, um guarda-roupa, isso daí, uma cama, isso aí são móveis. Certo? Imóvel, uma casa, não se mexe, não se mexe. Móveis já são aquelas coisas que você compra e você pode movê-las. Automóveis são carros, são motos, coisas que se movem com autossuficiência, são autônomas para se mover. Então, pensa, imóvel, móvel e automóvel. Quando a gente fala não tem mobilidade, mobilidade é movimento, é andar, é subir, é descer. Então, quando eu digo para você não existe a mobilidade social, é porque uma camada não poderia ascender, uma pessoa não poderia ir para outra camada ou descer para outra camada. Essa era a ideia. Então você nasce naquela camada, você vai morrer naquela camada. Talvez, porque eles acreditavam na ressurreição, na ressurreição não, desculpa, na reencarnação. Então o que é que eles acreditavam? Por exemplo, você é de uma camada inferior. E aí você vai passar a sua vida sendo daquela camada, vai passar a sua vida sofrendo algumas coisas. Quando você morre, a sua próxima vida você já viria numa camada superior. Porque para eles a ideia é de estar sempre em desenvolvimento, certo? Então vamos lá. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam em diversos diversas divindades, tá? Entre elas, eu vou dar exemplo de 3 aqui. O Brahma, que seria o criador, né? Shiva, transformador, e Vishnu, o conservador. Cada uma dessas divindades tem sua característica e tem sua função na movimentação, no funcionamento da vida das pessoas, no funcionamento do próprio planeta. É uma religiosidade, inclusive, que se assemelha um pouco do que a gente falou quando a gente viu Grécia, quando a gente viu a mitologia grega, certo? Para eles, gente, a sociedade, a divisão da sociedade estava baseada na religião. Por quê? Porque para eles, cada casta, cada camada teria surgido a partir de uma parte do corpo de um deus. Então, por exemplo, a casta que era superior, a primeira casta, se chamava Brahmanes. Esses
eram aí a classe dos sábios, dos sacerdotes, dos professores, eram a elite intelectual. Por isso, teriam surgido aí da boca do Deus. Depois viriam os kshatriyas. Os kshatriyas já era a casta guerreira, encarregado de manter a ordem, a política, a sociedade, defender a sociedade. É como se os kshatriyas fossem o grupo dos militares, certo? Por isso teriam surgido a partir dos braços. Depois viriam os vaixas, ou vaixás. Esses aí eram os comerciantes, os artesãos, os proprietários de terra, teriam vindo das coxas. Depois, os sudras. Os sudras teriam vindo dos pés, então seriam aqueles que desempenhavam o trabalho braçal. É importante saber, gente, que na pirâmide mesmo, que os indianos acreditavam, só vinha até a casta dos sudras. Essa outra aqui, que aqui está Dalits ou intocáveis e aqui está párias, tá? Tu pode chamar de párias ou de Dalits. Para os indianos que acreditavam no sistema de casta, essa última nem estava aqui na pirâmide, porque para eles esse pessoal aqui, os Dalits, eles teriam surgido da poeira que os pés de Deus teriam deixado. Então esses não tinham função social. Eles eram os mendigos, os andarilhos, as pessoas extremamente pobres. Então, para quem acreditava, eles nem faziam parte da pirâmide. Um tempo aí passou uma novela na Globo chamada Caminho das Índias, aonde falava um pouco, né? Inclusive você via lá o pai da mocinha que era a Juliana Paz, ele era um comerciante, né? Ele era um baixas. E aí você tinha lá um Dalit que se apaixonava pela mocinha, mas o pai do Dalit era um Brahmani, era uma bagunça danada. Aí você, mas os Brahmanes não saíram, não são os mais inteligentes, os mais sábios? Por que eles andavam aqui com esses que eram considerados intocáveis? Porque o Brahmani aqui, no caso da novela, ele sabia, esse personagem, né? Ele entendia que esse sistema de castas ele estava ultrapassado, que não era assim que funcionavam as coisas. Gente, os Dalits, eles não tinha-se a ideia de que você não podia tocar nem na sombra deles, que você se tornava impuro. Então eram pessoas que eram muito, muito, muito discriminadas dentro dessa cultura indiana de castas, tá? E aí começa, depois de um tempo, todo um movimento para acabar com essa divisão, com essa ideia. Até porque, se você nasceu aqui, sempre uma casta deve obediência às castas superiores. Então, os Brahmanes são a casta superior. Então, todas as outras deveriam obediência aos Brahmanes. Os Kshatriyas, eles devem obediência aos Brahmanes, mas os de baixo dele devem obediência a eles, e assim sucessivamente. Então, com o tempo, começa um movimento para tentar acabar com essa divisão de castas. E isso acontece, tá, gente? Em 1960, as castas elas seriam banidas por lei. Porém, gente, não é porque alguém escreveu uma lei que, de fato, a gente vai acabar com a discriminação. Muitos indianos ainda vão acreditar no sistema de castas. Muitos indianos vão continuar menosprezando pessoas que eles consideram de castas inferiores. É igual no Brasil, quando teve a abolição da escravidão, o documento em 1838, quando a gente vai ter a abolição da escravidão. Porém, gente, não é do dia para a noite que quem era racista vai deixar de ser racista, quem era dono de escravo, batia nos escravizados, vai deixar de ter essas ideias racistas. Não é um documento que vai fazer isso, porque isso está na mentalidade das pessoas. Então, em 1960, a gente tem aí o banimento do sistema de castas, da sociedade de castas, porém, muitas pessoas ainda vão menosprezar os outros por ainda acreditarem, por ainda estar na mentalidade delas essa divisão. Contato com os portugueses. Gente, o primeiro contato entre portugueses
e árabes e indianos não foi dos melhores. Os árabes, primeiramente, não gostaram da presença de portugueses. Claro, eram os árabes que pegavam os produtos e levavam para ser vendidos no Ocidente. Os portugueses vindo buscar direto significava diminuir aí a quantidade de clientes dos árabes. Entende isso? É como se os portugueses tivessem tornado uma concorrência para os árabes. Então os árabes já não vão gostar, tá? O Samarim também não gostou muito da presença, muito menos dos presentes que Dom Manuel enviou. Samarim é como os indianos chamavam o governante, certo? Então ele também não gostou muito da presença dos portugueses ali. Mesmo assim, Vasco da Gama conseguiu comprar as especiarias e retornou. Gente, tem historiadores que afirmam que os lucros com os produtos que Vasco da Gama trouxe depois de serem vendidos foi assim de mais de 4.000%. Então percebe a quantidade de 4.400%, não, é 4.000%. Então percebe a quantidade de lucro. Tá? Se 100% de lucro é bom, 4.000% é maravilhoso, é extraordinário. Então os portugueses vão querer continuar mandando expedições para comercializar, para comprar esses produtos lá nas Índias. E aí em 1500 a gente vai ter a segunda expedição. Porém, gente, nessa segunda expedição, os portugueses já estavam entendendo que eles não estavam sendo muito queridos pelos indianos, pelos árabes. Então eles foram preparados com armas de fogo e chegaram a eliminar aqueles que eram contrários aos seus interesses. Aqueles árabes que não queriam que eles comercializassem, aqueles que não queriam, aqueles próprios indianos que não concordavam com esse comércio, vão ser exterminados. Os portugueses vão começar a invadir territórios na Índia e vão começar a construir feitorias. E meio que os indianos começam a comercializar com os portugueses de forma obrigatória, ou seja, os portugueses vão obrigar os indianos a comercializarem com eles. E aí você pode entender, mas como é que os portugueses chegam lá na Índia e já começam a dominar tudo, já começam a mandar em tudo, e esse povo aí não fez nada? Gente, e aí vem a última parte. O medo do desconhecido. Os indianos não conheciam armas de fogo. Os indianos começaram a ver nos europeus espécies de divindades, porque suas armas faziam barulhos como de trovão. Inclusive tinham relatos que diziam que com um único tiro eles conseguiam destruir um castelo. Andavam com botas de ferro, que no caso eram armaduras, né, parte de armaduras. Ou seja, eram muito brancos, então eles foram considerados pelos indianos como divindade. Começaram, não que os indianos passassem a adorá-los, mas essa ideia deles terem poderes místicos, poderes sobrenaturais, fez com que os indianos ficassem com medo de tentar aí, responder à altura, digamos assim. Certo? Gente, por hoje era isso que a gente tinha para conversar. Fiquem com Deus. Faço o exercício agora da página 24, tá? Se eu não me engano, é uma questão sobre hinduísmo, que fala de qual era a esperança para quem era de castas inferiores de... Eu não vou continuar explicando, senão eu vou acabar falando a resposta, tá? Mas dê uma olhada lá, a resposta está na minha explicação. Se você não entendeu, volta o vídeo, vai na parte que eu começo a falar sobre castas, sobre hinduísmo, sobre reencarnação, que é nessa parte que você vai encontrar a resposta para essa questão. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.